Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Como é bom estar com vocês. Mais uma noite de terça-feira para poder meditar na palavra do Senhor, para poder bendizer o nome dEle, a toda honra, a toda glória, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. E nós vamos ler do capítulo 3, 26 e também o capítulo 4, de 1 ao versículo 7. Que diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeus nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4, versículo 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. É porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Glória a Deus. Eu creio, querido, eu creio nessa palavra, eu creio que nós precisamos, tomar por herança, essa verdade de sermos filhos de Deus, de compreendermos, a plenitude do Senhor que hoje Cristo Jesus nos trouxe, para podermos nos entregar a Ele, aceitar a Ele como o único e suficiente Senhor de nossas vidas. E é por isso que essa noite eu quero falar um pouquinho de não mais ser escravos do pecado. Hoje, muitas pessoas estão vivendo em um mundo onde que o pecado ele tem sido bastante abundante na vida do ser humano. Mas Cristo veio para poder nos resgatar do império das trevas para o império da luz. Cristo veio para nos reconciliar para com Deus. E nisso nós podemos entender que ainda que nós viéssemos a estar hoje separados do Senhor, Ele veio para nos reconectar com Deus, através do seu sacrifício na cruz, e nos tornar, assim como a palavra de Deus foi sobre a vida de Abraão, co-herdeiros em Cristo Jesus. Todas as promessas, as heranças que foram ditas pelo nosso Deus, elas serão conosco, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar um pouquinho o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Livro de Provérbios, Provérbios 28, capítulo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha só, o livro de Provérbios está nos trazendo que nós devemos abandonar o pecado para poder sermos prósperos. Prosperidade não quer dizer bens materiais somente, mas prosperidade no Senhor, no seu amor, sabe? O Senhor ele precisa se agradar da nossa conduta como homens e mulheres que receberam a Cristo Jesus. Homens e mulheres que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Que hoje nós somos necessitados da misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor diz que ela se renova todos os dias para nos trazer em nossos corações essa intenção.
a intenção de podermos levar o nosso ser a uma dimensão parecida com a de Cristo Jesus, andarmos segundo a sua vontade, obedecermos a sua palavra, amém? Não ficarmos ainda presos no velho homem. Por isso que Cristo Jesus nos batizou. O batismo significa arrependimento. E nós precisamos nos arrepender todos os dias. Jesus, uma vez, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas hoje há muitas pessoas atirando a primeira pedra, se colocando como homens santos. Será que nós somos justos diante do Senhor? A palavra de Deus diz que justo só é um, que é Cristo Jesus. Mas nós somos justificados pela fé. Que fé é essa? É a fé que nos leva a acreditar na palavra de Deus. É a fé que nos conduz a andarmos segundo a vontade de Cristo Jesus. Mas muitos de nós ainda estamos aprisionados nos pecados. É como Provérbios 28, 13 estava dizendo. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa, amado, aquele que diz ao Senhor, aquele que entrega ao Senhor os seus pecados, seus delitos, esse tem bom agrado do nosso Deus, esse busca a correção do nosso Deus, aquele que deixa ser corrigido pela palavra do nosso Deus, aquele que traz sobre a sua vida, sabe, a necessidade do sangue do Cordeiro todos os dias. Romanos capítulo 6, aliás, 1 João 1,7 diz assim, 1 João, abra comigo aí, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, e diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que nos purifica, mano, é o sangue do Cordeiro. O que nos justifica diante do Senhor é o próprio Jesus entregue naquela cruz. Jesus, ele espera que nós venhamos ter condutas. Jesus espera que nós venhamos a ter as características dele em nossas vidas, sermos conduzidos através do Espírito Santo, pelo Espírito Santo, a palavra viva e eficaz do Senhor. A palavra que muda a nossa vida. A palavra que nos traz o arrependimento. Abra comigo em Romanos capítulo 6, versículo 12. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Diz assim, portanto, não permita que o pecado continue dominando o seu corpo mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Olha só, glória a Deus, né? Nós não podemos nos entregar ao pecado desse mundo, a aceitarmos os erros como fosse algo benéfico para nossas vidas. Os erros nos levam a ter uma correção mediante o Senhor, que é o arrependimento dos nossos pecados, para podermos sermos justificados por Ele. Nós precisamos mudar a nossa conduta, igreja. Você que me ouve, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, obedientes à sua palavra, crendo em fé que fomos resgatados do império das trevas para o império da sua luz, que é Cristo Jesus, onde precisamos ficar firmes, inabaláveis, na fé que temos em Cristo, mediante a tudo aquilo que está acontecendo, mediante as mentiras que o homem tem colocado, o engano do homem, o pecado que nos leva à morte. Nós buscamos a Cristo Jesus, o nosso Redentor, para mudar a nossa vida, para nos conduzir a dias melhores, para podermos pregar o seu Evangelho,
para trazer uma nova vida, a vida daquelas pessoas que estão perdidas nesse mundo. Nós somos os enviados de Cristo, nós somos o povo separado de Deus. Precisamos mudar a nossa conduta como cristãos, precisamos pregar o Evangelho, precisamos testemunhar das nossas vidas mediante esse mundo, para que o mundo reconheça que o Cristo que morreu naquela cruz não é o Cristo que está pregado numa madeira, é um Cristo que está vivo e Ele está aqui agora junto de nós. Porque a palavra do Senhor diz, onde tiver 2 ou mais falando em seu nome, ali Ele estará. E confiar no seu Santo Espírito para nos conduzir ao arrependimento todos os dias, a confrontar muitas vezes os nossos erros, para que possamos acertar. Quem de nós não erra? Quem de vocês não já errou? Erramos talvez todos os dias. Mas não deixe isso te paralisar. Não deixe que isso se torne medo, como diz a palavra em Gálatas. Nós não somos mais escravos do medo. O pecado não pode mais nos segurar, nos prender. E se há algo em você que ainda te prende, se há algo em você que ainda te limita, rompe nessa noite em nome de Jesus. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Arrepende-se do seu pecado. Busca o Senhor ainda quando pode se achar, igreja. Esse é o tempo que Deus está nos dando. Esse tempo de quarentena, esse tempo de mudança. E não é na vida somente do brasileiro, mas do mundo todo. De toda a terra. Nós devemos ser perseverantes no Evangelho. Nós não devemos ser corrompidos pela ganância. Nós não devemos ser corrompidos pela mentira. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo e buscar em nome de Jesus, porque Ele nos resgatou. Abra comigo lá em 1 Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 19. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21. 1 Pedro 19 a 21. Diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. A nossa fé e a nossa esperança. Como diz lá em Gálatas, nós somos filhos de Deus. Essa fé que gera todos os dias no meu e no seu coração. Ela deve nos levar a avançar cada vez mais no conhecer a Deus, em buscar a Deus, reconhecer que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, não merecedores. Então há tempo de correção, há tempo de mudança de conduta, há tempo de viver a verdade. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E são palavras do nosso Senhor Jesus. E essa palavra que Deus está trazendo no meu coração nesta noite é para dizer para você que nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que viver a mudança do Evangelho. O Evangelho, ele muda o caráter do ser humano. O Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da palavra do nosso Deus, ele nos conduz a entrar diante do Senhor, no altar do Senhor, esperançosos na mudança e crendo fielmente que um dia Ele voltará para nos buscar. Então não deixe que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que o diabo ele tem colocado na mente do homem, que adianta servir a Deus? Isso é uma mentira, é um engano. Nós devemos viver um evangelho verdadeiro, o evangelho que diz que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, querido.
Você hoje tem um tempo da sua escolha. O tempo da sua escolha se chama hoje, agora, nesse exato momento. Você precisa mudar o seu modo de viver, os seus maus caminhos, as suas más palavras, os seus maus pensamentos. Nós devemos vivenciar um novo tempo em Cristo Jesus. Então levante uma bandeira que se chama Cristo. Abra o teu coração diante de Deus. Revele o seu pecado diante dele. Confesse-o diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que ele nos perdoará. Mas ele quer nos fortalecer. E ele só pode nos fortalecer mediante da sua palavra. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado para nos libertar. Foi aspergido em nossas vidas para nos purificar. Igreja, esse é o tempo. Eu chamo você nessa noite para poder aceitar, a trazer no seu coração essa nova esperança que se chama Jesus. Que o Espírito do Senhor esteja conduzindo essa verdade. Que possamos andar em retidão, onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer, aquele ali é um homem ou uma mulher de Deus. Um homem temeroso ao Senhor. Um homem que é íntegro diante do Senhor. Um homem que é reto. Como que esses dias está sendo difícil ver tantos irmãos se perderem. Ver tantas pessoas se perderem na mentira, se perderem no fracasso, de não poder conseguir mais com a sua fé acreditar que Jesus voltará a nos buscar. Por isso, o Senhor diz que nós devemos ter fé. A fé é a certeza, é a convicção daquilo que nós não vemos ainda, querido. Mas elas vão acontecer no nome de Jesus. A fé da mudança que vai acontecer na sua casa, na sua vida, mediante a sua casa, a sua família, mediante os seus amigos, a sociedade, porque eles olharão para você e para mim e dirão, realmente o Senhor Jesus vive. E sabe onde Jesus vive? Dentro de mim, dentro de você. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu porque Ele acredita em mim e acredita em você. O Senhor, todos os dias, eu creio, Ele persevera nas orações, Ele persevera nas petições diante do Pai, com a sua misericórdia, com o seu amor, para que nós venhamos trazer nas nossas vidas as características de Cristo Jesus. A verdade em Cristo Jesus. Eu quero que você abra comigo agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Coríntios 6, versículo 12. Que diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. É isso que nós devemos analisar nas nossas vidas. É isso que nos leva a pensar, a meditar em que nós estamos errando, em que nós estamos pecando diante do Senhor. O que tem nos aprisionado, o que tem te aprisionado, para que você não consiga levar a palavra de Deus a outras pessoas. Confesse a Cristo nessa noite. Fale com Ele, pede a Ele. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa transformação, Ele é tudo que precisamos, querido. Ele é tudo que precisamos para ter força, vigor, sabe? Fé. Nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou seja, o apóstolo está dizendo aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós devemos permanecer firmes, inabaláveis no Senhor.
Nós vamos passar ou estamos passando por dias difíceis. Mas não deixe que isso te abale de uma forma que você deixe a Cristo Jesus, deixe de ter fé, deixe de pregar o Evangelho, deixe de testemunhar aquilo que Deus já fez na tua vida. Deus, Ele quer fazer um novo que é hoje. O seu milagre já está liberado. O milagre da sua casa já está liberado. Creia em nome de Jesus que você e sua casa servirão ao Senhor e todo o seu coração, com todo o teu entendimento. Você será perseverante, igreja. Nós iremos vencer as batalhas e nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E desde já nós declaramos que Ele está debaixo dos nossos pés, porque Cristo Jesus venceu Satanás e Ele está debaixo dos pés do Senhor. E pelo nome do Senhor nós declaramos a vitória para o povo de Deus. Deus tem a vitória para você, querido. Precisamos viver livres. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Vamos voltar lá em 1 Pedro rapidinho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Trate a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Oh, glórias! Nós precisamos fazer a vontade de Deus praticando o bem. Que bem é esse? É o bem que a palavra de Deus nos diz. É o bem que se compadece do próximo. É o bem que ora, intercede pela vida do irmão. Independente de quem ele for, querido. Nós devemos orar e buscar a Deus. Devemos fazer de nossas vidas um testemunho para essas pessoas. Há muitos que não estão vivendo esse testemunho. É o tempo do arrependimento. É o tempo de entregar a Deus a sua vida. É o tempo de mudança. Deus está nos chamando para mudança. Deus está nos chamando também para vivenciarmos a palavra dele, a sermos homens e mulheres dignas de ser chamados filhos de Deus. Clame ao Senhor e Ele ouvirá. Clame ao Senhor e Ele virá ao seu socorro. A palavra do Senhor diz: agindo Deus, quem vai te impedir? Então clame ao Senhor, busque o Senhor, confesse ao Senhor os seus pecados, os seus delitos. Limpa a sua vida. Limpe o seu coração nessa noite. Testemunhe aos homens aquilo que Deus há de fazer e está fazendo na sua vida. Tenha fé, irmão. Tenha fé. Eu quero também ir com você, ainda 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4, que diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhido por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Então, a palavra está dizendo que o Senhor, que nós devemos aproximar dele, devemos ser discípulos do Senhor, a conhecer a Cristo através da palavra,
a vivenciar Cristo, porque Cristo Jesus ele somente pregava, mas ele vivenciava aquilo que ele dizia. Então, nós precisamos vivenciar aquilo que falamos. E ele diz que nós não devemos ser pedra de tropeço, pedra que o construtor rejeita, pedra se tornou angular. Ela diz aqui, versículo 8, o que não crê e tropeça, porque desobedece a mensagem, para o que também foram destinados. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Será que você está sendo obediente em viver a verdade, em falar a verdade e andar reto como testemunha ao Senhor? Eu não sei. Mas essa noite pode mudar a sua vida. Eu quero mais adiante o versículo 9, para podermos fecharmos, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita. De quem que ele está falando? Ele está falando daquele que anda com Cristo, aquele que retém a palavra do Senhor, aquele que medita nela, aquele que testemunha a palavra de Deus na sua vida. Amém? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Glória a Deus por essa mensagem. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor quer nos receber, o Senhor nos recebe. E por isso, queridos, que eu quero lhe chamar essa noite, para confessar a Cristo, confessar os seus pecados diante do Senhor e bendizer o nome do Senhor na sua vida. Crê em fé, que maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Esse é o tempo de refletirmos quem nós somos e como nós estamos agindo diante do Senhor. É o tempo de arrependimento, é o tempo de correção, é o tempo de mudança. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Agora feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amém? Senhor, Pai eterno, nós queremos verdadeiramente, Pai, nessa noite, entregar os nossos delitos e confessar muitas vezes o nosso pecado diante do Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, e nos faz, Senhor Deus, todos os dias reconhecer os nossos erros e buscar o acerto na Tua palavra, na Tua vontade, de andarmos, Senhor Deus, em fé, crendo que maior é o Senhor que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Senhor, abençoa a família da Tua igreja, abençoa, Senhor Deus, cada filho e filha. Senhor, abençoa seus pais, abençoa seus avós, abençoa seus familiares e amigos, Senhor. Que haja, Senhor Deus, a mudança, Senhor Deus, de vida, a correção, Senhor Deus, através da Tua palavra e o discernimento do Teu Santo Espírito dentro de cada um de nós, Senhor. Pai, nós declaramos que Cristo Jesus é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo nome, o nome do Teu amado Filho Jesus em nossas vidas. Pai, ser conosco e receba-nos em nome de Jesus como seus filhos. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana vitoriosa, uma semana de conserto, uma semana de retidão diante do Senhor, e você verá com teus olhos, ouvirá com seus ouvidos o que o Senhor fará e o que o Senhor irá falar com você através da sua palavra. Ser conosco, eu peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.